Oi, gente! E essa é a bolsa Oli, mais um modelo prático, fácil e super estiloso. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, sejam todos bem-vindos ao meu canal Faz Crochê. Aqui nesse canal eu tô sempre compartilhando os modelos mais práticos e fáceis de bolsa de crochê. Então, se você quer contribuir com o meu trabalho, já deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo. Também compartilhe esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu canal e me motivar a trazer muito mais novidades aqui para vocês. Então fica aqui comigo e vamos aprender a fazer a bolsa Oli. E para fazer a bolsa Oli, eu vou utilizar 450 gramas de fio náutico de polipropileno de 3 milímetros, agulha número 5, tesoura, fita métrica, isqueiro, agulha de tapeceiro, 2 botões de imã e alguns marcadores. E para dar início à nossa peça, eu começo fazendo esse nó inicial. E a partir dele, eu vou fazer um total de 35 correntes. Terminadas as 35 correntes, agora eu vou tirar a medida. Então, essa corrente inicial vai ficar com 29 centímetros. Agora, a gente vai trabalhar na parte de trás dessa corrente, nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Então, pula a primeira alcinha, vai na segunda e a gente começa fazendo o primeiro ponto baixo. E a gente vai fazer ponto baixo até o final da corrente. São 34 pontos baixos no total. Pronto, terminei os 34 pontos baixos. Agora eu vou tirar a medida novamente. Nessa primeira carreira, a minha peça tende a diminuir porque meus pontos são apertados. Então, agora, essa peça vai ficar com 26 centímetros. Então, chegando nesse final, a gente faz uma corrente, vira a peça e a gente vai continuar fazendo pontos baixos. Essa é a parte do fundo da nossa bolsa. Então, é só pontos baixos que a gente trabalha. Eu vou fazer um total de 12 carreiras só trabalhando em pontos baixos. Chegando no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e continua subindo, fazendo só pontos baixos. 34 pontos baixos no total em cada uma dessas carreiras. Pronto, terminadas as 12 carreiras. Agora eu vou tirar a medida dessa altura. Então, essa base vai ficar com 9 centímetros de altura. Então, agora a gente vai fazer a finalização. Então, corta a ponta desse fio. Passa essa ponta por dentro dessa última laçada e puxa. E aí, a gente faz o acabamento. A gente vai escondendo a ponta desse fio por dentro dos pontos. Depois, a gente corta e queima. E como eu falei anteriormente, esse é o fundo da nossa bolsa. Então, caso você queira uma peça maior, é só aumentar a quantidade de correntes iniciais e depois fazer os ajustes necessários para que a peça fique maior. Finalizei os acabamentos, então agora eu vou subir essa peça, fazer as laterais. Então, começo fazendo esse nó, pego o restante do fio, começo fazendo esse nó. Depois eu vou fazer 6 correntes. Fiz essas 6 correntes, agora eu vou dar continuidade na peça, ó. Então, essa vai ser a lateral da nossa bolsa. E aí, a gente pega a agulha, vai nesses pontos de base da peça. Nesses pontos, a gente vai passar a agulha pelo meio, ó. Dessa forma que eu tô mostrando para vocês. E eu vou fazer pontos baixíssimos. Então, eu vou fazer um total de 34 pontos baixíssimos, que é a quantidade de pontos que tem na base dessa peça. Finalizei os 34 pontos baixíssimos. Agora, a gente vai dar continuidade nessa lateral, que é para ficar da mesma forma do outro lado. Então, eu vou fazer 7 correntes desse lado. Na primeira parte, eu fiz 6, mas nessa eu vou fazer 7, porque a gente vai precisar virar. Então, a gente vai pular a primeira corrente. Então, a gente vira a peça. Eu vou trabalhar na parte de trás dessa corrente, ó. Então, pula a primeira alcinha, vai na segunda alcinha, que fica atrás da corrente.
Começa fazendo o primeiro ponto baixo. E aí, eu vou fazer nessa lateral 6 pontos baixos até começar no corpo da peça. Então, faço esses primeiros 6 pontos baixos. Pronto, finalizei os 6 pontos baixos. Agora eu dou continuidade trabalhando na peça, fazendo ponto baixo normal, ó, passando a agulha, pegando as duas alcinhas do ponto de base, ó, dessa forma. Então, continuo fazendo pontos baixos até o final da carreira. Só pontos baixos. A gente trabalha nessa parte do corpo, são 34 pontos baixos. Lá nas 6 correntes, a gente trabalha fazendo 6 pontos baixos também, da mesma forma que a gente fez nesse início. Pronto, eu cheguei no final, onde tem as 6 correntes, e a gente vai trabalhar nas alcinhas de trás da corrente também, da mesma forma do início. E aí, eu finalizo essa primeira carreira do corpo da nossa bolsa, fazendo 6 pontos baixos nesse final. Pronto, cheguei no final dessa primeira carreira, faço uma corrente, viro a peça e eu vou dar continuidade fazendo pontos baixos. Então, dou início à segunda carreira do corpo da nossa peça, também fazendo pontos baixos. Eu vou trabalhar fazendo um total de 17 carreiras só em pontos baixos. O total de pontos é de 46 pontos baixos em cada uma dessas 17 carreiras. Sempre que chegar no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e dá continuidade. Vou adiantar um pouco o vídeo e volto para a gente finalizar. Finalizei as 17 carreiras, agora eu vou tirar a medida dessa parte. Então, essas 17 carreiras vão ficar com 12 centímetros e meio de altura. E após essas 17 carreiras, agora a gente vai dar início às carreiras com pontos de diminuição. Então, vou colocar esse marcador para a gente saber onde a gente finalizou a 17ª carreira. E a partir de agora, a gente só vai fazer carreiras com pontos de diminuição, tanto no início quanto no final. Então, começo essa próxima carreira fazendo ponto de diminuição, ó, passo a agulha no primeiro ponto, passo no segundo, puxo outra laçada, fico com 3 laçadinhas na agulha e puxo uma laçada final, tirando todas as 3. Esse é o ponto de diminuição. Na sequência, eu continuo fazendo pontos baixos até os 2 últimos pontos dessa carreira, onde eu vou fazer outro ponto de diminuição. E cheguei no final dessa carreira, dessa primeira carreira de pontos de diminuição. Então, nesses 2 últimos pontos, ó, eu vou fazer outro ponto de diminuição. Passa a agulha no primeiro ponto, passa no segundo, fica com 3 laçadas na agulha, puxa uma laçada final por dentro delas 3. Depois faz uma corrente, vira a peça. A gente vai dar início à segunda carreira, também com um ponto de diminuição, ó, da mesma forma. Faz esse primeiro ponto de diminuição, na sequência, só pontos baixos. Nos 2 últimos pontos dessa carreira, faz outro ponto de diminuição. Essa é a segunda carreira de pontos de diminuição e eu vou fazer um total de 11 carreiras seguindo esse mesmo padrão. Um ponto de diminuição no início e outro ponto de diminuição no final. Os pontos de diminuição, conforme vocês viram, a gente trabalha com 2 pontos de base. Então, é só seguir esse mesmo padrão, ponto de diminuição no início e ponto de diminuição no final. Sempre faz uma corrente, vira a peça e dá continuidade seguindo o mesmo padrão. Eu vou adiantar o vídeo e volto para a gente fazer a finalização.
Finalizei as 11 carreiras de pontos de diminuição, ó. Agora eu vou tirar a medida para vocês, o tamanho total dessa peça. Então, essa peça, ela tá já com 28 centímetros e meio de altura. E agora eu vou fazer o acabamento da borda da nossa bolsa. Então, vou fazer uma última carreira em ponto caranguejo. Mas antes disso, eu puxo essa última laçada. Eu não quero cortar esse fio. Então, puxo essa laçada final. Passo toda a peça por dentro dessa última laçada. Depois a gente puxa o fio. Eu vou levar esse fio para a lateral da peça. Então, para não ter que cortar o fio, fazer o acabamento e depois recomeçar na lateral, eu fiz dessa forma. E aí eu puxo esse fio para essa ponta aí que eu estou mostrando para vocês, que é onde eu vou começar o ponto caranguejo. Então, passa a agulha nessa lateral, puxa uma primeira laçada. Esse fio ele vai ficar escondido por baixo dos pontos que a gente vai fazer. Então, faz esse primeiro ponto baixo. E no ponto caranguejo, a gente trabalha para a parte de trás, ó. Então, vou no ponto anterior a esse que eu acabei de fazer, ó, que eu estou mostrando para vocês, e vou fazer o ponto baixo. Então, vou no ponto de trás, passo a agulha, puxo uma laçada, ó, fico com 2 laçadas na agulha, passo uma laçada final por dentro delas duas. Vou no ponto, novamente, no ponto anterior, puxo outra laçada, 2 laçadas na agulha, puxo uma laçada final, tirando todas as duas. Então, esse é o ponto caranguejo. Vou circulando toda essa lateral da peça até chegar lá do outro lado, trabalhando em cada um desses pontos de base. E como eu falei anteriormente, ó, aquele fio que a gente puxou para a lateral, ele vai ficar escondido por baixo desses pontos. E aí a gente dá continuidade fazendo esse ponto caranguejo, ó, vai fazendo em cada um desses pontos de base até chegar lá do outro lado. E cheguei ao final, fiz todo esse contorno em ponto caranguejo. Nesse último ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Está finalizada a primeira parte da nossa bolsa. Então, agora a gente vai cortar esse fio para fazer o acabamento. Então, pega a ponta desse fio, passa por dentro dessa última laçada. Depois a gente vai escondendo esse fio pela lateral, depois corta e queima a ponta. E para definir o meu lado direito e o lado do avesso da peça, eu vou usar como base esse ponto que a gente fez ali de pontos baixíssimos, na hora que a gente fez aquelas 6 correntes em cada uma das laterais. Então, a gente fez um detalhe ali de pontos baixíssimos e vai ficar uma correntinha, ó, sobrando aí nessa parte. Então, esse lado vai ser o lado direito e o outro lado vai ser o lado do avesso. Então, para fazer o acabamento desses fios, eu vou fazer pela parte do avesso. Então, aí eu corto e queimo a ponta desse fio pelo lado que eu considero o lado do avesso da minha peça. Finalizada essa primeira parte, agora a gente vai trabalhar na segunda parte. A gente vai seguir esse mesmo padrão que a gente fez agora nessa primeira parte. Então, pega o restante do fio, a gente começa fazendo esse nó inicial. Depois desse nó, eu vou fazer 6 correntes, da mesma forma que eu fiz do outro lado.
Então, faço essas 6 correntes após o nó inicial. E agora eu vou trabalhar na base da peça, ó. A gente vai fazendo pelo lado direito, ó. Estão me orientando por aquela marcação que eu falei para vocês. Então, eu começo desse outro lado. Vou passando a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base, fazendo pontos baixíssimos. E é justamente essa alcinha que fica quando a gente faz esses pontos baixíssimos que eu estou usando como referência para saber qual é o lado direito e o lado do avesso da minha peça. Então, quando eu faço essa carreira aí de pontos baixíssimos, vai ficar uma perninha da corrente, ó, pela parte de fora da peça. Então, eu vou fazendo 34 pontos baixíssimos aí, que é a quantidade de pontos que a gente tem nessa base. No outro lado, eu vou fazer 7 correntes, igual eu fiz também na primeira parte. E aí, a gente vai aumentando a peça da mesma forma que a gente fez no primeiro lado. Então, você volta o vídeo e assiste novamente. É o mesmo padrão que a gente fez no primeiro lado. Finalizei a segunda parte, seguindo o mesmo padrão que a gente tinha feito anteriormente. Finalizei com uma última carreira em ponto caranguejo, da mesma forma que a gente fez do outro lado. Eu vou separar mais ou menos 2,40 m de fio, que é para poder fazer a costura da lateral. Então, se você não quiser separar essa quantidade de fio, você pode cortar ali mesmo no final, fazer o acabamento e depois, quando for fazer a costura da lateral, você pode usar outro fio. Mas eu resolvi fazer dessa forma. Então, aí eu separo essa quantidade de fio e corto. Depois eu pego a ponta do fio e vou passar por dentro dessa última laçada. A gente fez um ponto baixíssimo para fazer a finalização ali, depois o ponto caranguejo. Então, eu passo o fio por dentro dessa última laçada, puxo e a gente reserva esse fio. Não vou trabalhar com ele agora. Então, deixa essa peça de lado e agora a gente vai trabalhar na alça da nossa bolsa. A gente vai fazer primeiro a alça antes da gente fazer a costura das laterais. Pego o restante do fio, começa fazendo esse nó inicial. Na sequência, eu vou fazer 56 correntes. Caso você queira sua alça maior ou menor, é só aumentar ou diminuir a quantidade dessas correntes iniciais. Finalizei as 56 correntes, agora eu vou tirar a medida. Então, essa corrente, ela vai ficar com 44 centímetros. Então, agora a gente vai trabalhar nessas correntes. Então, pula a primeira corrente, vai na segunda, a gente vai fazer pontos baixos, passa a agulha pelo meio da corrente, a gente vai fazer pontos baixos. Então, esse é o primeiro ponto baixo. Eu vou trabalhando em cada uma dessas correntes um ponto baixo até chegar no final da corrente. Um total de 55 pontos baixos. Chegando no final da corrente, nessa última eu vou trabalhar com 3 pontos baixos dentro da mesma corrente. Então, na última corrente, eu vou fazer 3 pontos baixos, que é para a gente poder virar para trabalhar na outra lateral, ó. Então, são 3 pontos baixos. E aí, já aproveita para ir escondendo a ponta do fio. E aí, continua. Na sequência, a gente continua fazendo pontos baixos. Fiz os 3 pontos baixos no último ponto. No ponto seguinte, eu faço um ponto baixo. E assim por diante, até a gente chegar lá na outra ponta. Cheguei na outra ponta. Então, vou finalizar fazendo um ponto baixo lá no início, onde a gente trabalhou o primeiro ponto baixo da corrente. Então, dentro desse mesmo ponto, ó, eu fiz outro ponto. E aí, a gente finaliza essa primeira parte. Então, passa a agulha no primeiro ponto, puxa a laçada do último ponto, ó, que a gente tinha deixado lá, que é para a gente poder fazer o acabamento. Agora, passa a agulha por baixo, ó, pegando as duas perninhas do ponto e pega a laçada que está lá atrás, na agulha. Aí, a gente puxa uma laçada por dentro delas e faz esse primeiro ponto baixo. Feito esse primeiro ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo dentro desse mesmo ponto.
Então, são 2 pontos baixos dentro desse primeiro ponto. No ponto seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto e no último ponto também. Eu vou repetir esse mesmo padrão. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Feito isso, eu dou continuidade, vou fazendo pontos baixos. Quando a gente chegar lá naqueles 3 pontos que a gente fez na corrente da carreira anterior, eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada um desses pontos de base, ó. Cheguei nos 3 pontos que a gente fez na carreira anterior, vou fazer 2 pontos em cada um desses pontos. Então, no primeiro, faço 2 pontos baixos. No segundo, também, e no terceiro, também. Na sequência, eu continuo fazendo pontos baixos, até chegar lá no último ponto, onde eu vou fazer mais 2 pontos baixos dentro do último ponto. Pronto, ó, cheguei no último ponto, como eu falei, vou fazer 2 pontos baixos dentro desse último ponto da carreira. Então, essa é a última carreira, a segunda e última carreira. E antes de fazer a finalização, vou tirar a medida dessa alça para vocês. Então, essa alça vai ficar com 43 centímetros. E antes de fazer a finalização da nossa alça, eu vou separar uma quantidade de fio que a gente vai usar para fazer o acabamento final. Então, vou separar 2,40 metros de fio. Depois que separar esse fio, a gente vai puxar essa última laçada, onde a gente fez os 2 últimos pontos finais. Então, puxa essa última laçada. Então, passa a agulha no primeiro ponto, ó, lá no início, e a gente vai fazer uma correntinha aí nesse final. E aí, puxa esse fio, depois puxa o fio pela parte interna da peça, ó, dessa forma que eu tô mostrando para vocês, e essa vai ser a finalização. Então, agora a gente vai trabalhar no meio dessa peça, ó, nessas aberturas que ficaram. Então, passa a agulha bem ali no início, já puxa uma laçada do fio que a gente já tinha separado, e a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos aí nesse meio, para fechar essas aberturas que ficaram da corrente inicial. Então, a gente vai fazendo só pontos baixíssimos. Pronto, ó, chegando aí nesse final da peça, essa foi a quantidade de fio que sobrou, aqueles 2,40 metros que eu separei. E aí eu vou puxar essa última laçada para a parte de trás da peça. Passa a agulha na parte de trás, puxa essa última laçada. Aí a gente pega a ponta do fio e passa por dentro dessa última laçada, puxa, depois a gente vai escondendo o fio por dentro desses pontos da parte de trás da peça, depois corta e queima. E agora a gente vai fechar nossa alça. Então, pega a agulha de tapeceiro, separa 2,40 metros de fio para a gente poder fazer essa costura. A gente vai fazer uma contagem em cada uma dessas pontas de 14 pontos de base. Então, a gente não trabalha nesses 14 pontos de base. Então, já coloca o marcador para separar essas laterais. Então, são 14 pontos ali em cada uma dessas laterais que a gente não vai trabalhar nelas. E aí, coloca o marcador no 15º ponto.
Do outro lado a mesma coisa, separa 14 pontos de base, coloca o outro marcador. E a gente vai fazer a costura apenas nesse meio. A gente vai fechar essa alça. Pronto, e como eu falei, a costura vai ser feita apenas nesse meio, entre um marcador e outro. Então, pega a agulha de tapeceiro, já passa ali onde a gente fez a marcação e começa a fazer uma costura bem básica. Eu vou trabalhar pegando as alcinhas de dentro de cada um desses pontos de base, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Aí vai passando a agulha de um lado para o outro, fazendo essa costura até a gente chegar lá na outra ponta, onde está o outro marcador. Deixa uma ponta de fio nesse início, que é para depois a gente fazer o acabamento. E aí vai fazendo essa costura. Pronto, finalizei toda essa costura. Agora eu volto lá no início, naquela ponta do fio que eu deixei, e vou fazer o acabamento. Como vocês podem ver, sobrou bastante fio, a gente vai usar esse fio para costurar a alça na bolsa. Então, eu vou fazendo esse acabamento, vou escondendo a ponta inicial do fio por dentro dos pontos, depois eu corto, queimo e finalizo esse acabamento. Agora, a gente vai para a segunda parte, que é costurar a alça na bolsa. Então, a gente pega a nossa bolsa e aí você alinha bem onde você quer que a alça fique. Coloca os dois marcadores para ele poder segurar essa alça, para ela não sair do local quando a gente for fazer a costura. Depois, a gente vai pegar a sobra do fio e a gente já começa a pregar a alça na peça. Pronto, e nessa parte a gente começa a fazer a costura. A gente vai passando a agulha de um lado para o outro, alinhando bem a alça para ela não sair do local que a gente marcou, ó. E aí vamos fazendo essa costura, uma costura bem simples. A gente vai passando a agulha por dentro de cada um desses pontos de base da alça e passando pela peça. Do outro lado não vai ficar marcado, porque a gente está usando o fio da mesma cor, então não vai ficar nenhuma marcação, é só ir passando a agulha por dentro desses pontos de base, dessa forma que eu estou mostrando para vocês no vídeo. Pronto, e aí eu tô chegando no final da costura. Eu já tinha costurado a primeira alça para ver mais ou menos como é que ficava. E essa que eu comecei com vocês já é a segunda alça. E eu tô alinhando uma alça com a outra para que fique na mesma direção, para que uma não fique separada da outra. Então, após da costura da primeira alça, quando você for costurar a segunda alça, alinha elas duas para que elas fiquem na mesma direção, ó, dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Então, aí eu tô tentando alinhar essa segunda costura na mesma direção da primeira. E aí, finalizei a costura já. Já vou fazer o acabamento desse fio. Vou passando ele por dentro desses pontos da parte interna da bolsa. Depois eu corto e queimo a ponta. E aí eu vou utilizar a sobra desse fio para fazer a costura do outro lado. Pronto, e essa quantidade de fio que sobrou daqueles 2,40 m que a gente separou na alça. E agora eu vou começar a costura desse outro lado. Então, alinho, tento alinhar a alça com a primeira, para que fique na mesma altura. E agora eu começo a costurar. Então, passo a agulha da parte do avesso da peça para a parte da frente. Vou deixar uma ponta, ó, essa ponta, depois a gente faz o acabamento. E aí, a gente faz a mesma costura do que a gente fez do outro lado. A gente vai passando a agulha por dentro dos pontos de base da alça para a parte de trás da peça.
Depois que finalizar a costura, a gente faz o mesmo processo. Vai escondendo o fio por dentro dos pontos, depois a gente corta a ponta e queima. E depois de costurar as duas alças, a nossa bolsa está quase pronta. Agora a gente vai fechar as laterais e o fundo. A gente vai usar aquele fio que separei lá no início, quando a gente estava fazendo o corpo da bolsa. Então, a gente vai usar ele para fazer a primeira costura da lateral. E a costura vai ser feita pelo lado do avesso da peça. Então, aí esse é o lado do avesso, o lado direito é onde está a costura das alças, na parte da frente. Então, vou começar a costura da lateral pelo lado do avesso da nossa peça. Vou usar agulha de tapeceiro também para fazer a costura. Então, alinhe essas laterais com a ponta do fio, onde a gente tinha separado essa daí. A gente vai começar a costura por essa parte de cima. Então, a costura é uma costura simples também. A gente vai passando a agulha de um lado para o outro, tentando alinhar esses pontos da lateral. A gente vai costurando até chegar ali na outra ponta. Por último, a gente costura a parte de baixo, que é o fundo da bolsa. E pronto, gente, ó, finalizei essa primeira costura da lateral, ó, a parte da frente vai ficar assim. Como eu falei, a gente tá fazendo a costura pelo lado do avesso. Então, agora a gente dobra a parte do fundo pra gente poder dar continuidade na costura. Então, dobra dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. E aí, eu não cortei o fio, ó, essa é a quantidade de fio ainda da costura. Eu vou puxar ele pra ponta pra começar a costura da ponta. Ele vai ficar escondido por baixo dos pontos que a gente vai fazer, então não tem necessidade de cortar esse fio para fazer um acabamento aí. E aí eu puxo ele já para a lateral. Pronto, ó, puxei ele para a lateral e aí eu já começo a fazer a costura. Como eu falei, esse fio vai ficar escondido por baixo dos pontos que a gente vai fazer. E é o mesmo tipo de costura que a gente fez na primeira parte, a gente também vai fazendo aí no fundo. Vai costurando até chegar lá na outra ponta. E pronto, chegamos no final da costura. Já escondi o fio por dentro dos pontos. Agora eu vou cortar para fazer o acabamento final. Então, corta, depois a gente queima essa ponta. E ainda sobrou fio, eu vou usar esse restante do fio também para fazer a costura do outro lado. Então, um lado a costura já está pronta, essa parte do avesso, como eu falei para vocês. E a gente vai repetir o mesmo processo do outro lado. A diferença é que no outro lado, quando a gente for começar a costura, a gente deixa um pouco de fio no início, que é para poder fazer o acabamento depois. Mas é a mesma costura, começa desse lado e depois a gente faz o fundo da bolsa. Terminada a costura da nossa bolsa Ollie, então ela vai ficar assim, esse é o lado do avesso, agora a gente vai virar para o lado direito. E ela vai ficar dessa forma, com esse fundo marcadinho.
É o mesmo estilo de bolsa que eu costumo trazer aqui para o canal, que vocês gostam bastante. Então, eu vou deixar também aqui embaixo na descrição os links de outros modelos nesse estilo que eu já fiz aqui no canal. E agora a gente vai para a última etapa, que é costurar os botões de imã. Eu vou usar 2 botões de 18 milímetros para colocar nessa peça. Se você quiser também pode colocar um zíper, colocar forro. Para colocar forro, você tira as medidas antes de fechar a lateral da peça. Da mesma forma que eu ensinei para vocês aqui no canal, quando eu ensinei a fazer o forro da bolsa Carmen, tá? Eu vou deixar também o link aqui embaixo na descrição. Então, o mesmo tipo, você faz a modelagem, depois corta o forro e costura com fio de nylon e agulha de costura normal. Então, vou costurar esses botões, eu vou usar 2, cada um de um lado. E eu vou usar o fio de nylon número 0,30 e agulha de costura normal para poder pregar esse botão na nossa bolsa Ollie. Caso você queira uma alça maior, você pode colocar 2 argolas, mosquetões nas laterais e colocar uma alça transversal. Vou deixar também um link aqui embaixo de alguns modelos de alça que tem aqui no canal. E esse é o resultado final da nossa bolsa Ollie. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É um modelo muito prático, fácil. Como eu falei, você pode colocar forro, pode colocar zíper também se quiser. Já tem aula aqui no canal mostrando como eu faço o forro das peças. Então, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você ficou com qualquer dúvida a respeito dessa videoaula, também deixa aqui embaixo o seu comentário. Compartilhe esse vídeo, deixa seu like, comenta aqui o que você achou desse modelo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho e me motivar a trazer muito mais novidades aqui para o canal. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo. Então, nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!